vezes. Você nunca fez uma besteira por ter zelo? Você não tem nenhum discípulo que você jogou fora porque você tinha um zelo errado? Você nunca desmanchou uma equipe porque você tinha um zelo errado? Um zelo era cuidado, mas não tinha entendimento. Deixa eu te falar para você, a lei dizia o seguinte assim, ó, não ninguém come do altar se não for do altar. Mas Davi estava numa guerra, fugindo de uma perseguição, e ele passou num lugar, e lá tinha comida, tinha pão no altar. Davi com os guerreiros, o que Davi fez? Estava morrendo de fome. Ele pegou e comeu. Normalmente o que devia fazer com ele? Mata. Mas quem ia matar? Era Deus. Jesus cita esse momento e fala assim, olha, vocês não entenderam que Deus sempre quis vida. Se a gente cria uma doutrina ou qualquer coisa que mata a vida, Deus não está no meio disso. Deus não está no meio disso. Qualquer zelo seu que vai matar a vida, e eu não estou falando de igreja relaxada não, viu, irmãos? Eu sou muito cuidadoso quanto a isso. Tenho zelo pelo Senhor. Tenho zelo. Mas quantas vezes nós... Testemunho aqui. Tinha um cidadão, eu me converti, eu saí desse mundão velho doido, e eu sempre vi um senhor lá no Urias Magalhães, andando para lá, e ele gostava de cantar. Ele cantava assim, ó, Boemia, aquele de regresso. Nesse Gonçalves. E ele tinha um vozeirão igual. E eu passava chapado de maconha e ele chapado de cachaça. Eu passava loucão na cocaína, fumado, cheirado, cola, tudo. E ele passava na cachaça dele. Eu converti, fiquei na fé, Jesus, maravilha, glória a Deus. E aí a gente, empolgado com aquilo, de repente cheio de Jesus, falei, vamos ganhar a vida para Jesus. E tinha um pastor que abriu uma igreja lá perto, e esse pastor eu colei nele. E aí, o que aconteceu? O pastor ganhou esse cara para Jesus, o velhão. E eu, quando eu vi ele, aí eu pregava a palavra, ele falava, ei pregador, ei pregador. Eu não conhecia muita história dele, porque eu ia na igreja para poder pregar. Ele era de uma congregação, eu estava em outra, mas eu gostava demais dele, sempre conversava com ele. Irmão, o senhor é uma bênção, continua em Deus. É, rapaz, bebi demais, ainda bem que deu tempo. Marcamos o batismo, e aí a Assembleia de Deus. O meu pastor, que quando era batista, né, a gente estava numa transição de batista para Assembleia. Mesmo na batista, meio tradicional, tinha aquele negócio, né? Eu tenho uma proposta, quem propõe? Eu proponho. Quem aceita? Eu aceito. Era moça, era um trem muito doido. E aí para decidir coisas. E aí o batismo, aí vem lá o irmãozinho com a sacolinha de plástico para batizar. E vem da congregação, vamos para a sede. Chego lá na sede, todo mundo sentado, me vê esse negócio do batismo. E o meu pastor, esse pastor que me consagrou hoje, eu fiz 25 anos. Olha, hoje eu prego na convenção 5.000 pastores, só pastores. Eu não estou falando de presbítero, não estou falando de evangelista, nem diácono, só presbítero. Eu não estou falando da líder de senhoras, só pastores, 5.000. Que a gente, eu já tem 6 anos que eu estou com eles, trabalhando com treinamento de equipe para alimentação. Assembleia de Deus lá não tinha isso. Hoje é referência em Rio Verde inteirinho. Rio Verde, Santa Helena, Jataí, Quirinópolis, tem impactado com os obreiros que têm sido treinados para fazerem cultos onde realmente haja milagre, cura, essa coisa. Assembleia de Deus não tinha muito isso, né? Bom, e aí ele está lá, hoje ele está lá e eu sou pastor acima dele. E eu estou dizendo acima com soberba e arrogância, ok? Foi Deus que promoveu. Mas ele deu trabalho mais para mim. Esse dia pregando eu falei, pastor, o senhor me deu trabalho demais, moço, com essa cabeça que o senhor tinha. E agora ele voltou a liderar uma igreja e ele fala para mim assim, ó, eu não posso errar mais. Porque ele perdeu tudo. Cabeça fechada. Não tinha jeito, né? E aí eu falando para ele, pastor, e aí ele está liderando, ele vira e fala assim, ó, irmãos! Aí está lá, né, trouxeram o irmão, eu vi, irmão, o senhor veio para batizar. É, irmão, graças a Deus, quero batizar, tocar 4 meses, vida sem beber, sem nada, voltou a amar Jesus, cantando louvor. E aí lá no meio de decidir quem vai batizar, não vai fazer um teste de quem batiza ou quem não batiza. Eu, como é que é? Já fez o curso? Não, porque eu quero o seguinte. Virou para ele e falou assim, ó, o senhor é separado, não é? Sou, pastor, sou separado. Então o senhor tem que prometer que o senhor nunca mais vai casar. Ele falou assim, ó, não, pastor, eu não posso prometer isso. Que homem pode prometer uma coisa dessa? Eu, por enquanto, não quero, já passei a vida toda aí, não quero nada. Não, ou o senhor volta para sua mulher, ou o senhor tem... Pastor, mas eu não posso prometer. Moço, esse estique não batizou o irmão. Ele captou a sacolinha dele, saiu de dentro do culto,
foi o batismo mais horroroso que eu já participei na minha vida. E aí eu saí seguindo aquele, irmão, ele não vou para casa do pregador. E ele foi, sumiu. Nunca mais vimos, tentei atrás, não achei. Eu, um dia, Brasil e Suécia jogando, 1900 e bolinha, lá atrás, Copa do Mundo de 94. Era uma quarta-feira, mas tinha que ir para a igreja, jogo da seleção, não podia assistir o jogo, podia nada. Desci e fui para lá, para o culto. E no que eu estou descendo o culto, eu estava liderando jovens, então a gente descia aquela galera, a igreja era mais longe, descia muitos jovens. Então ia de grupo, um grupo na frente, outro atrás, ia ficando, mas ia todo mundo para a igreja. E aí eu estava mais à frente, discipulando, que tinha um pessoal novo que tinha aceitado Jesus, e eu falando da fé, falando do amor de Deus para eles, e fui caminhando. E no que eu fui descendo com ele ali, o Espírito Santo falou assim, ó, volta que você vai ajudar. Eu escutei assim claramente. Eu falei, como? Que eu olhei, tinha um grupo mais atrás, só escutei uma frenagem. Uma motocicleta, né? Um motoqueiro com outro. Eles vieram, quando eu vi, eu só escutei aquela, a voz falou, eu olhei, eu só vi quando frenou, bateu um corpo voando para cima, caiu no chão, aquela bagaceira, e eu voltei porque os jovens que estavam perto do acidente ficaram em choque. Bom, quando eu cheguei lá, eu vim correndo, com aquela voz, você vai ajudar? Eu vim, e eu estava longe, uma distância meio longe. E eu correndo, falei, meu Deus, o que é isso, meu Deus? E o povo assim, ó, nossa, e uns em choque. E eu entrei, quando eu entrei na roda, tinha um cara, que ele era do bombeiro, estava dando socorro lá na hora. E eu entrei, o cara falou assim, ó, morreu, ele está morto. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou ajudar se o cara está morto? E eu fui entrando assim, escutando o povo, já as moças chorando. Aquele já tinha os dois motoqueiros quebrado perna, braço também. Imagina, vem um motoqueiro e pega uma pessoa a pé, numa descida bagaceira. E eu vendo aquilo, e gente, aí quando eu cheguei perto assim, ele falou, morreu, que eu cheguei, era o irmão do batismo. E quando eu olhei, eu falei, Deus não, o irmão não, Deus. E na hora veio aquele fogo, eu pus a mão nele, falei, espírito da morte, sai dele. Ele fez assim, e o bombeiro, ele voltou, já ficou todo mundo doido, jogamos esse camarada na traseira de uma caminhonete, irmãos, eu via demônios, eu na traseira dessa era uma Saveiro, para a gente ir para o de urgência de Goiânia, aquela correria doida, e eu orando para ele não morrer, e eu via demônios, gargalhada de demônios em cima, e eu repreendendo, e ele, sangue olhei para a perna dele, estava saindo tutano. Fratura exposta, calça rasgada, aquela bagaceira, e ele olhando, eu, irmão, olha para mim, ele olhou para mim e falou assim, pregador, eu, irmão, não vai dar tudo certo, segura. E ele, pregador, por que Deus não me leva? Essa vida aqui não dá mais para mim, irmão, o senhor não pode ir, o senhor não está pronto, peraí, tem que resolver. Entrando com ele para dentro, a hora que cheguei no lugar de urgência, disse, você que está com ele? Eu entrei com ele para dentro. A hora que eles rasgaram a calça, que eu vi as pernas dele, eu desmaiei. Eles voltaram algo, eu passei mal de ver aquela tanto de osso para fora, ver tudo dando na perna dele. Meu Deus, aquilo foi chocante. E aí, eu descobri a história dele, eu precisava de alguém para ficar com ele. A família dele eu não conhecia, comecei a falar, cadê a família? De repente ele me veio de lá com uma situação. Tem que alguém ficar acompanhando, ele não pode ficar só, ele precisa de ajuda. Eu falei, bom, eu não posso, trabalho, não pode ter que ser alguém da família. O irmão, não teve jeito. Eu era a única pessoa que podia ficar. A ex-mulher. Mas agora volta a história. A ex-mulher era do louvor. Ele era do louvor. E eles cantavam na igreja. Mas a esposa foi assediada. Ela caiu. Ele é irmão de Deus. Isso foi um golpe tão miserável para ele, que eu já tentei perdoá-la. Quando eu estava discipulando ele ali, depois do batismo, ainda fiquei eu já tentei, o pastor quer que eu volte, eu não consigo. Eu tentei, eu não consigo perdoar, eu não consigo vê-la. Decidiu nunca mais falar com a mulher. Muitos filhos, saiu todo mundo da igreja, alguns filhos ficaram, e ele foi. Um dia ele está num bar, cheio de ódio, raiva,
discutiu com um cara, ele foi na casa dele, pegou uma 20, uma espingarda. Ah, você quer bater em homem? No peito do cara, matou o cara. Agora é um homem de Deus. Ferido pela traição da esposa, magoado, não dava conta de voltar às bases. Agora também tinha um assassinato. E ele amava Jesus, irmãos. Ele amava Jesus. Ele precisava de alguém com entendimento, que julgasse não apenas na superfície, alguém que pudesse entrar na história, sabe? E dar tempo para aquela pessoa respirar, levar cura para a pessoa. Mas não. Nunca mais falou com a esposa. A esposa via, vai para lá, só. Não quis dar ouvido para não matá-la. Agora no hospital, a única pessoa, porque ela também não teve sucesso, ela foi ficar com um monte de homem para lá tentando, não acertou a vida. Muitos anos os dois se amando, longe, sem caminho de volta. Então, ela tem que ir para lá. Quando ela chegou, ele olhou, virou a cara para o lado. O médico tratando, ela conversava com ele, virava a cara. 1 dia, 2, 4, 5. Ele machucou demais. As costelas dele perfurou o pulmão. A pancada foi monstra. E aí, 7, 8 dias lá no hospital, e ela cuidando dele. Passando pano, arrumando ele. Ele ruim, a cara não olhava para ela. Então, de repente, ele começou a cantar. Aqui é um lugar para falar com Deus. Aqui onde Deus fala com os filhos seus. Se você ouvir, irmão, se você chora. Na verdade, a Sheila balançou, eu lembrei agora que é. É porque, na verdade, ele começou a cantar. Boemia, a que me deu de regresso. E ela falou, não, meu velho. Ele, não canta isso. Não. Eu quero, meu velho, não canta isso. Lembra da canção? E ela cantou o refrão dessa música. Que nós cantávamos. E ele falou, você me matou. Você sabe que você me matou. Você me traiu, você me matou. Eu te amava tanto. Meu velho, eu te amo tanto. Eu te amei a vida inteira. Mas por que você fez isso? Eu não tenho como voltar atrás. Quem me dera voltar e não ter feito isso que eu fiz. Por favor, me perdoa. Onde você está, meu velho? Onde eu estou? Você está quebrado, mas eu também estou passando pela vida muito ruim, meu velho. Volta. Aí ele olhou para ela, eu te perdoo. E os dois ficou quietinho. Aí ele foi para entrar de novo. Boemia, que gostava de cantar. Ela, não. Aí ele cantou. Aqui é um lugar para falar com Deus. Aqui onde Deus fala com os filhos seus. Se você ora, irmão, se você chora, irmão, há um anjo bem pertinho. E o dia, os dois cantando junto. Quando ele chega, há um anjo bem pertinho. E o de você, Deus glorioso. Partiu. Te conto essa história chocante porque é o zelo sem entendimento. Aqui está Tiago e João fazendo o quê? Senhor, quer que manda fogo do céu para queimar? Eles não te amam, não estão cuidando das coisas. Olha só como é que pode não amar Jesus. Uma igreja zelosa, como é que pode não honrar Jesus? Tem zelo, mas será que esse zelo é para a vida? Será que nós amamos tanto e com a maneira que amamos podemos causar a morte? Sim. Elias era um profeta, tem gente que acha bonito Elias clamar, porque eles pediram fogo pensando em Elias. Quando Elias, o capitão ia prender, capitão de 50, matou, churrasco. Capitão de 50, matou, churrasco. O terceiro foi de joelho e falou, homem de Deus, tenha compaixão de nós. Será que o Senhor pode entender que a gente é gente? Já pensou, você tem que pedir para o pastor orar por misericórdia, não por juízo? Para ter paciência, compreensão, paixão.
Eu quero juízo. Elias, você é um profeta, está matando gente. O capitão teve que andar como um cachorrinho. O profeta, sangue de Jesus tem poder, né? Misericórdia, profeta. Sem famílias, sem homens mortos, sem crianças, sem pai, sem mulheres, sem marido, ou quantas mães sem filho, profeta. João, por amar e no amor, num zelo errado, ele, Tiago, indignados porque era para humilhar o evangelho, humilhando o dono do evangelho, aquele que tem as boas novas. E ele fala, pelo amor de Deus, Senhor, vou pedir fogo. Veja o que Jesus fala para ele aqui, ó, para os consumir. Não é nem, Senhor, vamos mandar um sinal para tremer a terra, esse ficar com medo, vamos ver se eles não convém. Não, Senhor, nós queremos que consuma. Tomara que suma, é para queimar, desaparece da igreja, desaparece da célula, desaparece da equipe. Nós queremos consumir, porque esse cara não está honrando a Jesus, não está honrando a obra de Deus. Vamos, mata todo mundo. E Jesus volta e fala assim, ó, Jesus, porém, voltando, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. E foi para outro ministério. Eu tenho resumido mais aqui, ó. E seguiram para outra aldeia. Ouça esse povo que não... Deixa eles quietos. Eles não querem me receber agora. Eu quero que eles tenham vida, tenham tempo. Amanhã eles podem converter. Eu não vim destruir a alma dos homens. Eu vim salvar. O nosso zelo é para cuidar. O nosso zelo é para proteger. O nosso zelo é para manter vida. Sim ou não? Sim. Dá tempo. Vamos lá, fechando aqui agora 57. Indo eles caminham afora, alguém disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Aqui vai começar a entrar uma parte importante daquele que ia chamar. Senhor, alguém disse, seguir-te-ei, sabe o que ele é oferecido? Eu quero fazer a obra de Deus, eu quero dar. Só que Jesus avisa ele, fala, você está muito empolgado. Mas sabe de uma coisa, olha o que ele vai explicar. As raposas têm covis, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você está procurando a Fofolândia? Não é por aqui. Está procurando a Sofalândia? Não é por aqui. Ok? Quem tem proposta tem que estar disposto a pagar preço, a renunciar, a investir, a abrir mão do orgulho, seja lá do que for. Ofereceu, saiba o preço. Vem o outro e ele chama. Jesus disse, segue-me. E ele respondeu, porém, permite ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus disse, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, porém, tu vai e prega o reino de Deus. Por quê? Para um velório de um judeu é 90 dias. Ele fica envolvido com aquilo. Ele tem que chorar, tem um processo longo. Ele vai perder tempo demais. Então aqui Jesus está falando, não para ele não honrar a memória dos mortos, ok? Mas é no sistema que havia ali, havia uma coisa que ia fazê-lo perder. Então, quem tem chamado tem que evitar perder tempo. Tem que saber da necessidade de se levar o evangelho. Veja outra história. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. 61. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de casa. De casa? Despedidos de casa? Vai dar não. Mas Jesus replicou, ninguém que tenha posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Apto é que tenha habilidade, ok? Apto é ter habilidade, está qualificado. Qualquer pessoa que põe a mão, que queira ser líder e depois pensa em voltar, ele não está qualificado. É questão de qualificação, habilidade mesmo. Eu estava até dizendo que alguém fala assim, ó, meu Deus do céu, é uma vida cheia de problema. É uma vida, eu falei assim, só tem duas coisas, ou uma vida cheia de problema ou um cachorro cheio de flores. No reino de Deus, quando você é chamado ao Senhor para fazer a obra, não tem volta, porque se voltar é desonra. Ou a gente morre com honra, ou a gente vai morrer com desonra. Ok? Então, fechando nosso raciocínio aqui dessa noite, explicando para você que pode ter um mover fora do que a gente entende. Amém? Sim ou não? Pode haver um mover diferente do que a gente acredita. E Jesus não mandou proibir. Ele falou, olha, se não for contra vocês, é por vocês. Tranquilo. Depois nós descobrimos que quem tem um propósito mesmo na vida está revelado no seu coração. Tudo que ele faz vai mostrar a paixão que ele tem, a dedicação. E não há ameaça, não há dificuldade que vai fazer com que ele recue.
não há dificuldade. Correto? Não há. Está na face dele. Mesmo sabendo que Jerusalém é o lugar que ia levar ele para a morte, mas é lá que estava o propósito, era para lá que ele estava indo. E aquela preocupação de, será que nós carregamos o nosso propósito? Será que nós carregamos essa essência igual Jesus carregou? Será que quando estamos na faculdade, quando estamos na nossa empresa, quando trabalhamos para pessoas, de venda no contato, será que isso está revelado? Somos um povo que carrega o propósito em nosso rosto, estando na praia de biquíni, estando cheio de graxa ou cheio de coisa, do que for. Será que porventura a nossa profissão, a nossa paixão, a nossa vida cotidiana, ela não embaça, esconde o propósito? Não pode. Nós precisamos amar pessoas e ter zelo. Não coloque Gente, eu vejo pessoas falar o seguinte: tem gente que acha que o que ela sente, o que ela gosta, é o que Deus sente, é o que ele gosta. Ridículo. Nem tudo que você não gosta, Deus não se importa com isso. Você já parou para fechar como pastores o seguinte? Guarda isso para você. Nós temos que ter cuidado para não desaprovar aqueles que Deus aprova. Talvez você não entendeu o peso disso. Temos que tomar cuidado para não desaprovar quem Deus aprova. Porque talvez eu não goste da personalidade da pessoa. Eu não gosto do jeito da pessoa. Eu não gosto do jeito que ela prega. Eu não gosto do jeito que a pessoa faz. Eu não gosto de um monte de coisa da pessoa. Mas eu já perguntei para Deus: o que isso importa? Na nossa mesa de governo, nas nossas reuniões, é chamada mesa de governo. Mesa de governo é onde senta uma equipe que ama a igreja, que vai sonhar a igreja. Sonhar os cultos, como vai ser feito, o que vai ser feito, as minisséries, né, as séries que a gente vai ministrar, os temas que a gente vai abordar, o que a gente vai fazer como igreja. Sabe, a mesa de governo. O que a gente vai fazer para melhorar o atendimento, essa coisa toda. Um dia nós estávamos sentados na mesa de governo, essa aqui é para fechar. Deus falou assim: vocês precisam diminuir a lista de pessoas que vocês não gostam. Eu vejo muito pastor, muita pastora, muito líder. Eu não gosto de fulano. Mas na nossa mesa, eu não falo de vocês. Na nossa mesa, Deus falou claramente para mim assim: vocês precisam diminuir a lista de pessoas que vocês não gostam. Por causa dessa palavra. Eu tenho que tomar cuidado para não desaprovar aqueles que Deus aprova. E isso é um discernimento muito profundo. Porque ele não vai num julgamento da mente, da alma, da psique ou psique. Não é aqui. É um discernimento no espírito, sabe? Um discernimento no espírito. Ir além do que a mente racional consegue vir. É um discernimento no espírito. Eu queria pedir, pastor, põe uma música para nós. Eu posso orar com vocês, sim ou não? Eu queria que vocês colocassem de pé, a gente já está fechando. Desculpa pelo chato. Mas eu acho que eu tinha que gastar esse tempo mesmo, porque eu andei 300 e tantos quilômetros. Para eu falar, eu comi um pouquinho de salada, comida deliciosa, né? E o melhor momento que a gente tinha isso aqui. Eu quero com você, a gente orar ao Senhor. Amém? Mas eu quero que você ore ao Senhor mesmo. Escolhe uma canção, o pastor Franco vai falar conosco nesse momento. Mas eu quero que você esqueça só você e Jesus. Esquece sua esposa, esquece seu marido, namorado, sei lá como é que é isso aí. Acho que é bênção. Só para ficar você e o Senhor, só você e o Senhor. Mas que você tenha no seu coração essa honra de ter sido chamado pelo Senhor. Poxa, foi Deus que me chamou. Sabe, foi Deus que te chamou. Você está aqui como líder, como pastor. Você tem convicção que Deus te chamou? Que Deus deu a você essa oportunidade de ser algo útil para Ele. Eu fico pensando assim: Deus, logo eu, por que o Senhor me chamou? Mas eu não tenho mania de grandeza de jeito nenhum. Eu ando no meu bairro, onde eu fui traficante, onde eu fui um cara que... Eu tenho gente lá que eu baguncei tanto, assim, que eu perturbei tanto, que já tem 30 anos que eu estou liderando, que eu sou líder lá na região. Tem gente que não acredita que eu mudei. Meu Deus! Mas eu os amo. E estou dando bom testemunho. Eu não tenho mau testemunho. Foram feridas que foram feitas. E eu conheço muito traficante. Esses dias, há um tempo atrás, eu estava na minha caminhonete, passei, eu sei que o cara vende, ele era da minha época. Ele tem uma boca muito pesada, sabe? Tinha, né? Eu vi que a caminhonete, quando eu vi ele assim, eu joguei a caminhonete por um deles,
baixei o vidro, e ele já levou a mão na arma, né, que negócio de pegar, e assustado assim, ele, pô, neguinho, mata nós do coração, infeliz. E eu falei, rapaz, que vida é essa? Aí ele falando, e eu falei assim, negão, Edson, cara, você tem até um... Ah, mas é assim, César, é o destino, né? Cada um tem seu destino. Eu falei, sai dessa filosofia de maconheiro, rapaz. Eu estava com você, fumando, cheirando, onde você estava. Só que eu decidi que essa vida não era para mim. Eu quis ouvir uma proposta diferente. A que eu tinha ia me matar, você sabe. Tem que vir à igreja. Eu vou lá na igreja. 15 dias depois, 18 tiros tiravam a vida dele. Mas o que chamou a atenção foi ele falar para mim assim, depois a cara dele na caminhonete falou, ei, negão, ele falou assim, César, cara, eu falo para todo mundo aqui, que me admira, porque tem uns caras aqui, que eles mudou de vida, eles nem olham pra gente. Você é a mesma pessoa, cara. Você nunca mudou. Eu tinha um amigo que nós era jogar golzinho, travinha, né? E eu falei para ele, cara, o dia que eu ficar bom de vida, eu te ajudo. Se um vai ajudar o outro. Bom, ele ficou melhor que eu, não fiquei ruim, mas eu não lembro de não. Tocou a vida. Mas eu mudei de vida. Quando eu mudei, que eu melhorei, eu fiquei sabendo que ele estava alcoolizado, jogado na rua, numa ponte. Levei ele para minha casa, montei uma cama para dividir um quarto com meu filho. E eu cuidei dele. A gente faz coisas, sabe? Mas pelo Evangelho, por amar pessoas, amém? Por vidas. Abri uma casa de recuperação, fiquei endividado com mais de 600 mil reais. 10 anos da minha vida. Foi desafio, mas entraram gente mendigos e viraram empresários. Agora nós estamos aqui, eu quero que eu pergunte, você pensa o seguinte, quem é você, minha irmã? Quem é você? Quem é você? Para te chamarem de pastora, de líder. Quem é você? Se você é uma pastora, uma líder, está dizendo que você é modelo de como amar. Quem é você, meu amigo? Quem somos nós? Mas Ele confiou em nós, Ele confiou. E eu vejo pastores hoje falando assim, estou cansado de igreja, quero um tempo. Irmãos, eu não sei como. Eu não sei como. Eu ia para o inferno, irmão. Eu não sei qual é a relação que você tem disso. Eu ia para o inferno. E eu sabia que eu merecia aquele lugar. Mas ele disse, eu te amo, eu te perdoo e você é meu. E você vai ser útil para mim. Útil como? E eu ainda vou te dar um galardão. Eu quero diante dos anjos reconhecer diante do meu Pai você, chamar você pelo teu nome e entregar para você a recompensa pela vida que você vai gastar por mim. Quer ver uma coisa? O que diz lá em Mateus 11, 28? Quem lembra? Vinde a mim, vós estáis cansados. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Então resolve essa. Como é que um pastor está cansado e sobrecarregado? Se aquele que o chamou, se aquele que o convocou, é o que resolve isso. Significa que esse tal não está indo mais a Jesus. Ele está indo ao culto, mas não está indo a Jesus. Sabia que tem essas condições? Você está aí na oração e não está em refrigério, está lendo a palavra e não tem refrigério, está indo para o culto e não tem refrigério, está na reunião e não tem. Por quê? Porque não vem a mim. Esse povo me honra com os lábios, mas não com o coração. E eu fico indignado com isso. Eu falo, meu Deus, como é que a pessoa fala, eu estou cansado. Meu Deus, ele é refrigério, sim ou não? Ele é refrigério. Fecha os olhos.